Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, a Tua palavra vai ser ministrada agora. Estarei ministrando as palavras que saíram dos Teus lábios, Senhor, e foram escritas neste livro sagrado. E pelo Teu Espírito nós queremos compreender e ter a revelação da Tua palavra, porque ela foi escrita e inspirada pelo Teu Espírito, mas agora precisamos da revelação do Espírito para ministrar em cada coração aquilo que cada um necessariamente precisa para o seu dia a dia. Então fale na alma, no espírito e no coração dessas vidas, para que saiam daqui com a fé pura e genuína para a vida eterna, em nome de Jesus. Que assim seja, amém, e diga graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, Marcos capítulo de número 2, a partir do versículo 5, está escrito assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Vou te dar aqui o contexto do que está acontecendo. Um homem paralítico, a Bíblia não explica e nem entra e nem está interessada em entrar nos detalhes da paralisia do homem, mas ele está paralítico, e 4 amigos decidem fazer pelo aquele paralítico que talvez a sua família não fez, porque a Bíblia é bem clara que são 4 amigos. A família não teve coragem de mover nada para levar este homem até onde Jesus estava. Esses 4 amigos, movidos de um sentimento muito puro, sem interesses pessoais nenhum, ajuda por ajuda. Não, não é isso. Os que os 4 amigos fazem é ajuda sem esperar retribuição nenhuma, simplesmente pelo fato de querer ver o seu amigo bem, simplesmente pelo fato de querer ver o seu amigo talvez em bom estado como era antes dele ficar paralítico, antes dele ficar inerte em um leito, dependendo de terceiros, dependendo de ajuda de outros para comer, beber, vestir, tomar banho. Com certeza a vida do paralítico não era das melhores. Se hoje um cadeirante já sofre muito, já é difícil uma pessoa que é debilitada fisicamente, que não pode se locomover, ele poderia se congratular-se, porque a Bíblia diz: aquele que tem amigos assim pode se congratular-se. Quem tem amigos como estes 4 amigos pode dizer que tem riqueza na terra, que é um homem rico, que decide levá-lo até Jesus, aonde Jesus está, dentro de uma casa. Jesus está pregando o Evangelho, curando alguns enfermos, e as pessoas bem atentas à palavra que está sendo pregada. E ali Jesus anuncia-lhe a palavra. Veja no versículo 2: E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. No versículo 2: E anunciava-lhe a palavra. Jesus está fazendo o que, minha gente? O que ele está fazendo, igreja? Está fazendo o quê? Tem alguém aí? Estava fazendo o quê? Ele estava anunciando a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não há outro meio de gerar fé na pessoa. Jesus está pregando, e acredite se quiser, uma multidão está ali, e no meio daquela multidão tem muita gente doente, sim ou não? Tem muita gente doente,
Porque doença não é somente o estado físico debilitado. Para Jesus, doença não se caracteriza-se alguém que está debilitado fisicamente. Porque a debilitação física é uma extensão do que está acontecendo no interior do indivíduo. Porque a pessoa pensa, está enfermo. É só questão biológica da pessoa, biotipo dela. Ela está doente porque é fraco, a sua energia é pouca. Não. Nós vamos aprender aqui que a doença não é uma questão de debilitação somente física. Que ela é resultado de algo muito maior ainda. Muito maior ainda do que simplesmente um fato de um corpo em que as pernas não se movimentam, em que a sua coluna talvez esteja danificada. Mas ali dentro existe muitos enfermos dentro daquela casa. Fisicamente, porque nós só adetemos para as doenças físicas que nos chamam a atenção. Mas existem doenças que começam dentro do indivíduo. Estresse pós-traumático. A pessoa sofreu um estresse muito elevado. Ela entra num estado emocional crítico e daqui a pouco essa ação reage logo em uma gastrite, inflamação estomacal, ou numa arritmia cardíaca, um problema cardíaco também. Começa o corpo sentir os abalos emocionais. O corpo começa a apresentar toda a carga emocional que ela traz em si. O corpo começa a gritar. No caso do paralítico aqui, a questão talvez foi um acidente que o deixou paralítico. Mas em outras situações, tem pessoas que não estão paralíticas no estado físico, estão paralisadas nas suas emoções, estão paralisadas nos seus sentimentos, estão neutralizadas nas suas angústias, estão neutralizadas sem poder movimentar-se na sua vitimização, no seu estresse, na sua melancolia, na sua depressão, na sua rejeição, nos abusos que sofreu na sua juventude, na pressão que sofreu, e isso foi deixando a pessoa um ser enfermo diante de Deus. E ali a palavra está sendo pregada para todos. A palavra está sendo ministrada aonde tem paralíticos, coxos, doentes, aleijados, cego, todo tipo de enfermidades físicas, todo tipo de doenças que você pode imaginar no corpo físico, mas também seres que estão com a alma totalmente enferma e doente. Seres que estão ali naquele momento ouvindo a palavra, mas estão andando, estão comendo, estão bebendo, estão vestindo, estão indo trabalhar no dia seguinte, voltando para casa, fazendo os seus negócios, mas estão ali ouvindo a palavra, mas enfermos e doentes dentro de si. E Jesus vai chamar esta doença de pecado, porque as pessoas dão nome a pecado. A pessoa pensa que pecado é alguém que adulterou, que pecado é só quando alguém rouba, quando alguém mata, quando alguém levantou um falso testemunho. Pecado é quando alguém se dobra diante de uma imagem de escultura, cultua os deuses, feitiçaria, bruxaria, necromancia, aí você diz, essa pessoa é pecadora. Ou ele é um homossexual, ou ele é uma pessoa que é afeminado, ou lésbica, aí você diz, está ali o pecador. Aí você olha também alguém que está num boteco tomando uma cerveja ou uma bebida, você diz, ali é o pecado, porque o pecado é uma ação
que viola a sua moral. Pecado para os homens é aquilo que rompe aquilo que é moral e ético, ou seja, não está dentro da moralidade, não está dentro da ética, transgride um preceito, é pecado. Mas para Jesus, o ser humano, ele está doente e enfermo com a doença chamada pecado. E é uma doença mortal, letal. É uma doença que mata qualquer homem, rico, pobre, com doenças físicas no corpo ou não. E ela está alojada, acredite você ou não, ela está alojada dentro de cada ser humano. Pastor, e aonde esta doença foi colocada em nós? Lá no livro do Gênesis, capítulo de número 3, quando Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás, morrendo morrereis. E comeu o fruto, Adão e a Eva, e entrou o pecado no homem. E agora, tudo que ocorre no exterior é resultado do que o homem é no seu interior. Porque logo quando Adão come do fruto, juntamente com a sua esposa, Eva, e Deus lança a sentença, Deus: maldita é a terra, maldita é tu, Eva, maldito é tu, Adão. Ou seja, todo o exterior se torna doente devido à doença que está dentro do homem. Toda doença exterior à tua volta é resultado da doença chamada pecado que está dentro do ser humano. Então vamos lá no livro do Gênesis, aonde que ela foi implantada, a enfermidade chamada pecado. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16 em diante. Quando Deus lança sobre os homens e até sobre os animais também, sobre a serpente, o animal. E aí no versículo 15 Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e etc e tal, lançando sobre a serpente. E aí no verso 16 diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, a teu momento de conceber. Ou seja, a transgressão, a doença interna chamada pecado dentro de você está trazendo consequências, o quê? Exterior, dor. Dor a gente sente na alma ou sente no corpo? A não ser que a dor da alma é tão profunda, mas você não tem como medir a dor da alma. Não tem. Por mais que você tenta medir o sofrimento da alma de alguém, não dá. Mas a dor física você sente a níveis de sem sentir a dor no corpo. Média, moderada, moderada média e assim alta e altíssima a dor do corpo. Então Deus disse: o pecado que em ti está agora está trazendo reflexo no teu corpo físico, mulher. O que está dentro de você, chamado pecado, enfermidade, que vai te conduzir à morte, isso vai trazer consequência na tua vida externa. Primeiro, na hora de conceber, vai ter muita dor. Como diz aqui: multiplicarei grandemente a tua dor. Tu vai sentir dor demais, tu será muito frágil. E a mulher, por mais que ela é forte e resistente, ela não suporta um nível tanto exacerbado de dor. Não tem como. Qualquer outro mortal também, homem ou mulher, chega um nível que a gente não aguenta. A dor é imensa. No momento de conceber, também. Com dor terás filhos, e o desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ou seja, as consequências exteriores é grave. Tu serás dominada. E a mulher até hoje, para sair debaixo de um domínio humano, homem, machista, é difícil. É muito difícil.
Olha as consequências dessa enfermidade chamada pecado. Dessa enfermidade que o homem traz dentro de si, que vai matando, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Esse pecado que está instalado em cada ser humano, essa doença chamada pecado, traz consequências à nossa volta. O resultado é dor, sofrimento, angústia exteriores, por causa que nós trazemos uma doença interior. E aí Deus disse: a Adão, porquanto você deu ouvido à tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Consequências exteriores, novamente, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos, cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, tu vais ser reduzido a nada de novo. O que está dentro de você vai te levar a ser reduzido a absolutamente o quê? Nada. É só olhar para essa terra que está aqui atrás, que nós estamos usando como aterro. Há uns anos atrás pode ter com certeza aí algum cadáver dissolvido na qualquer terra, em qualquer lugar. Você vê terra, mas naquela terra pode estar misturado um corpo que foi um dia. O corpo orgânico do ser está ali misturado com a terra. Quantas cidades foi construídas hoje em cima de cemitérios que ninguém sabe, quando começa a fazer escavação na cidade, acha lá um corpo, lá esqueleto, e a terra revolvida ali é o resto do corpo do indivíduo, reduzido a absolutamente nada. Olha o nível que chega e como é letal o pecado que está dentro do homem, que vai neutralizando a vida dele e vai parando. E esses homens, esses 4 indivíduos que levam o paralítico até Jesus, está cometido de uma enfermidade. E essa enfermidade dele não é só física. A enfermidade dele não é só no corpo, a paralisia dele não é motivo de alguma questão biológica. O texto mesmo vai apontar que o problema dele não é biológico. Ele não anda porque é uma questão biológica, é uma questão emocional. Tem muita gente paralítica que não anda, que não é questão física, é questão emocional. É trauma, é angústia, são aflições tomadas pelo corpo, e o corpo paralisa-se. A psicologia explica isso muito bem, que muitas pessoas que andaram um dia normalmente, e de repente sobre ela vem uma paralisia, não é física, é emocional, é traumas, é angústia, são dor que não é no corpo, é na alma, que vai afetando o corpo físico da pessoa, que é o pecado agindo dentro dela, que é o pecado operando no ser. Veja só, volta lá no Evangelho de Marcos capítulo 2, que você vai ver que o problema daquele homem não é físico. Não é físico. Os 4 homens, com boa vontade, levam até a presença de Jesus. Ali tem uma multidão, diz a Bíblia, que não cabe ninguém, nem junto à porta. Então eles sobem no telhado e desce o paralítico na presença de Jesus. Aí Jesus simplesmente olha para o paralítico e diz o seguinte, aonde nós lemos no verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé dos 4 homens, disse ao paralítico, não aos 4 homens, e nem a multidão que estava ali, que estava ouvindo a palavra, mas estão tão enfermos que o antídoto não consegue combater a incredulidade dos que estão ali. É impressionante, é igual uma bactéria que começa a resistir ao antídoto. A incredulidade é como se fosse uma bactéria que vai lutando contra a palavra de Deus. Você prega, mas a pessoa não recebe a palavra não desce na alma, não entra no espírito da pessoa, para poder ela ser sarada, curada, transformada. Então ela fica combatendo, lutando contra a palavra de Deus,
que não entra como aquela multidão que estava ali, mas aqueles 4 homens colocam o paralítico cheios de fé, acreditando que a palavra de Jesus vai transformar a vida dele. E eles colocam o paralítico com a cama diante de Jesus, e Jesus não põe a mão, Jesus não faz uma oração forte, como diz, faz uma oração forte aí para Deus abençoar a gente. Jesus não faz nenhuma oração forte, não impõe a mão, não usa óleo, não faz nada. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus? Teu problema é na alma, meu filho. O problema teu não está fora, o problema teu está dentro de você. Você não anda porque você está doente, é dentro. Você não é um ser saudável na vida física porque você ainda não está saudável no ser interior. E assim tem muita gente com a vida atribulada, com a vida angustiada, com a vida totalmente paralisada em todos os aspectos, mas estão andando, estão comendo, estão bebendo, como a multidão que está ali, mas que estão doentes e enfermos é na alma, é no ser, é o pecado que está operando dentro de si que ninguém está vendo. É o pecado que a tua mãe não vê, que teu pai não vê, que teu esposo não vê, que a tua esposa não vê. É o pecado que o teu pastor não vê, que o teu irmão da igreja não vê, mas que está ali ouvindo a palavra, mas que tem algo dentro que não está funcionando direito. Tem algo dentro daquele paralítico que não permite permanecer de pé, só continua deitado, e Jesus sabe qual é o sintoma. E Jesus olha e diz: perdoados estão os seus pecados. E aí estava ali assentado alguns religiosos, porque vai dizer: não, né, isso não é pecado. Quem é este? Porque a religião logo vem e diz: não, tá, isso é um karma, tem que ser assim mesmo. A vida é cheia de sofrimento, tem que ser paralítico, porque ele tem que ser paralítico. Ou ele fez alguma coisa, ou o pai ou a mãe, ele não pode. E olha só, verso 6: e estavam ali assentados alguns dos escribas que conheciam a palavra. Veja só, os mais resistentes à palavra é quem conhece a palavra. Os escribas eram os doutores da lei, eram os copistas da lei. Aqueles que tinham a Bíblia todo dia diante de si, tinham que ser os que mais creem, mas são os que mais duvidam. São os que mais são doentes na fé. Acredite, os mais doentes na fé são os que mais leem Bíblia. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que ler Bíblia? Não, você tem que ler. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica o homem. Não adianta você ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, mas essa letra não entra dentro de você. Ela é só um livro aberto, são só páginas, são só 66 livros escritos, mas não é vida dentro de você essa palavra. E Jesus diz: essa palavra é vida para todo aquele que nela crer. Por que aquele homem está daquele jeito, num estado quase vegetativo, a morte operando nele? Porque nele há uma enfermidade que o assola, e somente a palavra de vida para poder trabalhar dentro dele e libertá-lo daquela maldição e perdoar-lhe os pecados. Enquanto aquele homem não se sentir perdoado, ele continuaria daquele jeito, porque com certeza ele carregava um monte de culpa sobre si, como a religião está colocando sobre ele. E talvez você chega na presença de Deus carregando um monte de culpas, carregando um monte de dúvidas, um monte de incertezas, porque a religião colocou em você essas coisas. Mas o Evangelho, a palavra da vida, está no nosso meio, que é Jesus Cristo. E essa palavra é poderosa para te dizer: perdoado te são os teus pecados. Ou você acredita na palavra de Jesus, ou a tua vida vai continuar definhando. E não tem homem bom nessa terra que pode reverter o processo. Não tem. Gostaria que tivesse, que facilitaria para muita gente, porque para muita gente é só vendo
para crer. Mas Jesus diz: bem-aventurado, feliz é aqueles que não viram e creram no verbo da vida. Aí o religioso, o escriba que tem a palavra, que medita de dia e de noite, é o que começa a dizer consigo, dizendo: esse daí diz blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele lê a palavra todo dia e não consegue interpretar, não consegue fazer a leitura da vida de Jesus e ver que Jesus é o próprio Deus, porque Jesus diz: sabeis que nas Escrituras está falando acerca de mim. Só que o cara lê a Bíblia todo dia, mas não crê. Religioso barato, vai para o culto só para fazer, pregar, cantar, ceiar, entregar envelope. É religioso barato. O evangelho não entra dentro. As emoções dentro de si estão dilacerando a pessoa. Quantas coisas você queria fazer, mas você vive aí uma dualidade terrível, um dilema terrível. Tem medo de tomar decisões, hein? Quantas decisões você queria tomar, você não toma por causa da religião. O que a religião vai pensar? O que as pessoas vão dizer? Mas você não crê no evangelho que liberta. Porque Jesus disse: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O religioso ficou indignado. Se ele fosse de Deus, e ele sabe que isso é blasfêmia. Ele estava dizendo, aí Jesus olhou e disse: a vida é simples, meu filho. Você que está complicando. Isso é que complica. Jesus vai entender. Verso 8, e Jesus conhecendo logo o seu espírito, porque Jesus conhece não só o corpo físico, Jesus conhece o nosso espírito, que é incrédulo, né? Muitas das vezes, Jesus conhecendo, ele não falou nada, hein? Ele só pensou. O escriba que está ali, ele não falou nada, ele só arrazoava consigo mesmo, ele pensava com seus próprios pensamentos, e é blasfêmia. Quem ele pensa que é para perdoar pecado, ele não é Deus. Jesus disse, conhecendo-lhe o Espírito, que o assim pensavam, razoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração, hein? Por que a tua alma está assim? É o pecado que está aí te deixando com raivinha? Porque tu não consegue ser amoroso? Tu não consegue amar as pessoas, perdoar as pessoas, né? Porque isso te deixa indignado porque eu estou amando alguém e eu quero ver essa pessoa bem? E isso te incomoda? Porque tem religioso que não gosta de ver o outro feliz, não gosta de ver o outro bem. A alegria do outro é a raiva dele. A alegria do outro é a decepção dele. Jesus disse: por que está pensando essas coisas no teu coração? Que sentimento mau é esse? Você deveria estar se alegrando porque esse homem agora se levantou. Você devia estar feliz que ele estava morto, agora está vivo, andando, caminhando. Então Jesus disse o seguinte: o que é mais fácil? A vida é fácil. Diga comigo, minha gente, a vida é muito fácil. Jesus disse: o que é mais fácil? Fazer uma oração de 15 minutos? Jesus teve que parar a pregação para ensinar. O que é mais fácil na vida? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leite e anda? O que é mais fácil para tu? O que tu acha que é mais fácil? Eu poderia dizer: levanta, pega o teu leite e anda. E ele ia se levantar e andar, sim ou não? Mas para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, eu estou dizendo a ele: perdoados são os teus pecados, porque o problema dele não é andar. Ele tem que saber o porquê ele não está andando. Eu poderia dizer: levanta e anda, vai para casa. Mas não adianta eu te dizer para ir para casa e você não saber que dentro de você precisa ser tratado.
E assim muitos cultos tem por aí. Vai para casa, prospera, agora é vitória, agora tu vai andar, agora tu vai vencer. Diga comigo assim. Mas Jesus disse: não, o mais fácil é dizer: perdoados são os teus pecados. Você tem que saber o motivo porque a tua vida não está andando. Você tem que descobrir o porquê a sua vida não anda. Você tem que saber o porquê. O que seria mais fácil eu dizer para ele? Simplesmente dar a cura e ir embora? E não tratar a doença dele? O que adianta eu mandar ele embora e dizer: pega a tua cama, coloca debaixo do braço, vai para casa? E depois ele sair daqui e continuar fazendo a mesma coisa e acontecer coisas piores ainda sobre ele? Porque à medida que você não é sarado e é tratado dentro do coração, na alma e no espírito seu, a tendência é a tua vida ir sempre piorando. Como assim, pastor? Eu quero que você vá comigo no Evangelho. Olha só, Evangelho de João, capítulo 5. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5. Quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, olha o que diz. A partir do versículo de número 13. E o que fora curado, não sabia que era, não sabia quem era, porque Jesus não havia se retirado, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou esse paralítico no templo e disse: eis que já está são, hein? Está sarado, amigo. Você está curado, né? E disse-lhes: eis que já está são. Não peque o quê? Não peques. Esse homem está 38 paralítico sentado no tanque de Betesda por causa do seu pecado. Pecado original. Como eu te disse, o pecado interior afeta a vida física do homem também. Algumas doenças são biológicas, são curadas com analgésicos, antitérmicos, com algum tipo de medicamento, sim. Mas tem enfermidades que não são doenças biológicas, é consequência de uma vida de angústia, de pecado, de traumas, de não perdoar, de guardar raiz de amargura no coração, de não viver um coração muito alegre, só de tristeza, de amargura, de decepção, e aí isso vai trazendo doenças para o corpo. Então isso é pecado. É como eu te disse, porque na cabeça das pessoas pecado é matar, roubar, se prostituir e etc. É pecado sim, mas pecado também é você carregar sentimentos maus dentro de você. Raiz de amargura, não perdoa, não vive alegre, é insatisfeito, é ingrato, é uma pessoa que não honra ninguém, é uma pessoa que não perdoa ninguém, é uma pessoa que não é misericordioso com ninguém, não exerce misericórdia, não exerce amor, não exerce bondade, nada. É uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo, é uma alma doente. Jesus disse: vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Várias vezes Jesus usou isso, dizendo: olha, pare de pecar, porque a tendência é você ir piorando, se você não parar com esse sentimento. Se você não parar com isso, isso vai acabar te matando. Então Jesus disse àquele paralítico: o mais fácil é: perdoados são os teus pecados, vai embora. Mas saiba que os teus pecados estão perdoados. Em Cristo Jesus agora, você está perdoado. É a fé que opera pelo amor. Alguém que foi perdoado, ele ama o seu próximo.
Alguém que foi perdoado. Jesus uma vez disse: aquele que muito é perdoado, muito se ama. Aquele que entende o tamanho do perdão que recebeu e que sentiu e já tomou posse desse perdão na sua vida, ele quer amar e perdoar todo mundo. Ele já não tem mais espaço dentro do seu ser, dentro da sua alma, dentro do seu coração para nenhum tipo de mazela, porque agora o seu coração, a sua fé opera pelo amor. Por isso que Jesus agora cura esse homem. Lá em Lucas capítulo 7, quando Jesus curou o servo do centurião de Cafarnaum, veja só, aquele centurião de Cafarnaum, ele tinha mais fé do que todos em Cafarnaum, em Lucas 7. Depois você lê na tua casa, porque ele mandou ir chamar Jesus para curar o servo dele que estava doente, sim ou não? Uma enfermidade que iria levar o rapaz à morte. E os anciãos foram até Jesus e disse: é lícito que tu venha curar o servo dele, porque ele ama a nossa nação. Veja que a fé daquele homem é uma fé baseada no amor, da mesma fé que Jesus, uma fé que olha para o outro para perdoar. É um servo poderia ser descartado, talvez ele ficou enfermo por alguma displicência dele, mas o seu Senhor, mesmo aquele servo, sendo talvez um objeto de ser descartável para o Império Romano, para aquele centurião, aquele servo, para ele, não é um objeto, é alguém que ele ama. Então ele diz: eu quero cuidar. E ele não só quer cuidar do servo, mas também cuida dos israelenses, que não é patrício com eles. E aí Jesus disse: eu vou e lhe darei saúde. Jesus está indo e ele diz: não precisa entrar na minha casa não, basta uma palavra do Senhor aí e o meu servo sarará aqui em casa. Aí Jesus disse: em Israel eu não achei alguém com tamanha fé como esse homem. Porque a alma daquele homem, por mais que ele era um soldado romano, ele servia ao Império Romano, a César, tinha que queimar incenso para César. Para a religião ele era um ímpio, para a religião ele era alguém que não merecia ser atendido, para a religião ele era um homem que não poderia ser honrado com o pedido que pediu. Mas Jesus vai lhe atender porque a alma dele é melhor, está mais pura, está mais limpa do que os religiosos que congregam na sinagoga que ele fez. Olha o contraste, para você ter ideia, para você entender o nível da coisa. Eu vou trazer para a gente aqui. É como se todos nós aqui, inclusive eu, estou usando um exemplo para você entender, chegasse aqui, um macumbeiro mandasse fazer esse lugar e dissesse: eu vou mandar fazer uma igreja para vocês, vou pagar, custear com o meu bolso, e vocês vão congregar aqui e vão ficar aqui. Foi o que o centurião fez. Ele tem vários deuses, sacrifica vários deuses, ele serve a César, mas ama o povo de Israel, ama a gente. Jesus disse: ele tem mais fé. Aí o macumbeiro de repente está precisando, e Jesus vai atender ele, e não a gente, que congrega aqui. Olha só, é uma discrepância gigantesca. Como pode honrar um centurião romano, ímpio, e não atender as nossas mazelas aqui em Israel? Veja, Jesus atendeu o homem que mandou fazer a sinagoga de Cafarnaum, que está lá até hoje. Eu estive nessa sinagoga que esse homem fez. Porém, Jesus foi atendê-lo porque a fé dele é uma fé que opera pelo amor, um sentimento puro. Não adianta você ler Bíblia igual os escribas, não adianta você ter uma sinagoga como o pessoal de Cafarnaum, se a tua alma não é uma alma pura, mergulhada no amor de Deus, que ama até os inimigos e quem não presta. Não adianta nada, é só templo, é só parede, é só escrito.
grita, mas não é uma fé que opera pelo amor. Se você deixar o amor de Deus entrar no teu coração e o perdão de Deus se apoderar de você, pode ter certeza, tudo que você pedindo, crendo, receberás em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que você desejar será atendido por você, porque o seu sentimento, a sua alma está lavada, purificada, remida pelo sangue de Jesus. Então, lave a alma, perdoados te são os teus pecados. Trate dessa doença chamada pecado que está dentro de cada ser humano. Cada ser humano. Jesus disse o seguinte: de tudo que o homem deve guardar, guarda seu coração, porque é dele que procedem, plural, procedem as saídas para a vida. Pastor, eu não vejo uma saída, porque a doença chamada pecado está te cegando, porque as pessoas são movidas pela raiva, pelo ódio, pela indiferença, é movida pelo eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele ser, eu não gosto desse, é seletivo, eu gosto de andar com esse, não gosto de andar com aquele. Então o pecado está aí morando, e ele está comendo a tua vida, e o teu corpo vai gritando, teu corpo vai gritando, teu corpo geme, como a natureza geme. Teu corpo também dá sinais de que tem algo errado. Ou você acha que essas dores de cabeça são normais? Você acha que essa angústia, essa depressão, essa melancolia, essa pressão alta subindo e descendo, você acha que isso é normal? Normal é ter vida e vida com abundância. E eu não sou aqui um insensato dizendo que você não pode ficar enfermo. Pode sim, por uma questão biológica. Pode. Mas Isaías 53 diz: e verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É para ser sarado. Não adianta estar só bem no corpo físico, não, também. Porque muitas vezes tem alguém que está padecendo biologicamente no corpo físico, mas está com a alma tão sarada, está com a alma tão perdoadora, tão amorosa, um amor que não é para si, é um amor para o outro, como o do centurião de Cafarnaum, a ponto de dizer: o servo é importante, sem indiferença, sem distinção, tratava os judeus e os servos de igual. Aí a pessoa diz que conhece o Evangelho de Cristo e foi perdoado pelo Evangelho de Cristo, mas vive com indiferenciação, é no trabalho, é na família. Eu não converso com a minha irmã, não converso com meu irmão, não converso com meu tio, com a minha tia, não me dou bem com esse, cheio de diferenciação. Isso é alma enferma. É sintomas, e o teu corpo está dizendo que tem coisa errada. Porque a Bíblia diz que um coração alegre, saudável, serve de remédio para todo o corpo. Agora, um coração angustiado, coração aflito, diz que é a podridão dos ossos, é a fraqueza da vida. Perdoa. Que negócio é esse de não perdoar? Que negócio é esse? Eu perdoo, pastor, mas fulano lá e eu cá. Então é assim que Deus também está te tratando, porque a mesma medida que você medir é medida novamente. Porque se é aquela pessoa lá e eu cá, Deus também está dizendo: eu te perdoo, mas você lá e eu, não se aproxime de mim, porque eu não quero proximidade. Ah, pastor, mas ninguém é obrigado a ficar cheirando o outro. Não, não é para ficar cheirando, não. É ser maduro para conversar com maturidade, com sabedoria, com inteligência emocional, sem ficar se corroendo quando vê a pessoa. Que nada, naturalmente.
É fácil assim. Jesus disse, é mais fácil. Perdoados são os teus pecados. Sinta o perdão. É mais fácil sentir o perdão de Deus em si. Mas tem muita gente que ainda não conseguiu receber o perdão de Deus. Como é que vai perdoar os outros? Vive só se culpando diante de Deus, como se fosse um condenado todos os dias. Não, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Não há nenhuma condenação mais. Você foi perdoado. Perdoado foram os teus pecados. Você está sarado aí. E por que está deixando acumular de novo essas coisas? Esses sentimentos? Liberte-se dessas emoções negativas, péssimas, da tristeza, da raiva. Tenha uma vida com mais leveza, mais leve. Pega a tua cama, leve, anda. Olha, mais leve do que o peso para 4. Precisa de 4 para carregar um. Mas quando você se sente perdoado, você para de ser peso para muita gente. As pessoas têm que ficar te suportando, te aguentando, com teu mimimi, com teu jeito de vitimismo. Você se torna um peso, porque você não se sentiu perdoado. No dia que você recebeu perdão, você para de ser carregado e vai começar a carregar a cruz de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza.